Olha, quando a gente fala do livro do Apocalipse, o que vem na cabeça da maioria das pessoas? Geralmente é algo lá no futuro, né? Eventos que ainda vão acontecer. Mas e se o próprio texto contar uma história um pouquinho diferente? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos mergulhar a fundo nas pistas que o livro nos dá sobre para quando ele foi escrito. E essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo. Afinal, de que futuro o Apocalipse está falando? A resposta, que pode até surpreender, começa de um jeito bem lógico, descobrindo para quem essa carta foi enviada em primeiro lugar. Pois é, o primeiro passo é tratar o Apocalipse como ele se apresenta, uma carta. E claro, toda carta tem um destinatário, alguém específico em mente. E o texto não deixa nenhuma dúvida sobre quem eram essas pessoas. Logo de cara, no comecinho do livro, o autor, João, é super direto. Ele não está escrevendo para a humanidade como um todo, nem para uma geração 2000 anos no futuro. Não. A carta tem um endereço muito claro para um grupo de pessoas que vivia na mesma época que ele. E olha, não estamos falando de lugares simbólicos, não. Eram 7 comunidades cristãs reais, históricas, que ficavam na província romana da Ásia, onde hoje é a Turquia. Eram pessoas de carne e osso com problemas reais que receberam essa carta lá no primeiro século. Só isso já é uma pista fundamental sobre todo o contexto. Bom, agora vamos para a segunda grande pista, a linguagem de tempo que o livro usa. Existe um padrão muito claro que se repete do início ao fim, e ele aponta sempre para a mesma direção, para o algo que estava prestes a acontecer, iminência. Logo no primeiro versículo, o propósito do livro já é definido. Os eventos que ele descreve devem acontecer em breve. É uma declaração de urgência que dá o tom para tudo que vem depois, sabe? E apenas 2 versículos depois, a ideia é reforçada. O tempo está próximo. Imagina só, para os leitores originais, isso devia soar como um relógio fazendo tic-tac, um aviso de que algo muito grande estava para acontecer no mundo deles. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, essa mensagem de urgência não apenas abre o livro, ela o fecha de um jeito bem enfático. No último capítulo, a frase "venho sem demora" aparece 3 vezes. É o grande final da promessa de que algo iminente estava para acontecer. Agora a gente chega no que talvez seja o argumento mais poderoso de todos. É uma ordem direta dada a João que o diferencia de um outro profeta muito importante e que revela tudo sobre quando essa profecia deveria se cumprir. Antes da gente ver a ordem, é super importante entender esse conceito. Na tradição dos profetas, selar um livro queria dizer o seguinte: olha, o que está escrito aqui não é para a sua geração. Guarde isso, preserve para o futuro. Com isso em mente, vamos dar uma olhada na comparação. Séculos antes de João, o profeta Daniel também teve visões sobre o futuro. Mas para ele a ordem foi bem explícita. Sele o livro. A mensagem não era para o tempo dele, era para um tempo do fim que ainda estava bem longe. E é aqui que a gente chega no X da questão. João recebe a ordem exatamente oposta à de Daniel. É dito a ele, não seles as palavras, porque o tempo está próximo. O que para Daniel era um futuro distante, para João era o agora. O selo tinha sido quebrado. Então, quando a gente junta todas essas pistas do próprio texto, os destinatários específicos, a linguagem de urgência, a ordem para não selar a profecia, começa a se formar um quadro bem claro de como essa mensagem deve ter sido entendida na época. Vamos colocar isso numa perspectiva de hoje. Se alguém recebe uma carta endereçada diretamente dizendo "Estou chegando em breve", o que essa pessoa vai pensar? Que a chegada é para daqui a 2000 anos? Claro que não. A conclusão mais óbvia é que se refere ao tempo de vida dela. Não faria muito sentido alertar sobre algo urgente que os destinatários originais nunca chegariam a ver. Então, o ponto crucial é este. A evidência que vem de dentro do texto aponta, de forma consistente, para um cumprimento que seria próximo para os leitores originais. A carta era para eles, a linguagem de urgência era para eles e a profecia estava aberta, porque o tempo, para eles, tinha chegado. Com base nessas pistas, a interpretação que a fonte nos apresenta é que o Apocalipse não fala sobre o fim do planeta Terra, mas sobre o fim de uma era, o fim do sistema do templo judaico e a transição definitiva da antiga para a nova aliança. E esses foram eventos que se desenrolaram ali mesmo, no primeiro século. E essa conclusão toda nos deixa com uma pergunta muito importante. Entender o Apocalipse como um livro que se cumpriu em seu contexto original não tira o valor dele, muito pelo contrário. Na verdade, nos convida a lê-lo de uma maneira nova, buscando os princípios e as verdades que vão além daquele momento histórico.
Como será que essa perspectiva muda a leitura do texto hoje? Fica aí uma reflexão.